para lá do uivo. O lobo mau, esqueçam, isto não é meditação. Lobo mau, malévolo. Ui, que triquinas, olha o vilão. Cuidado, salvem as princesas. Lobo mau. Desculpem, é um velho vício. Bom dia, caros ouvintes e outros especialistas em microagressões de sangue azul, alpinistas do privilégio, narradores aposentados e ativistas das entrelinhas. Hoje trazemos a autópsia literária A Princesa Ervilha, um conto breve, porém letal, onde a sensibilidade é promovida à condição de pedigree e o corpo feminino, mais uma vez, é usado como campo de testes. Ao longo dos tempos fui colecionando diários e por isso mesmo vou dar-vos vários pontos de vista que fui colhendo aqui e ali. Primeiro que tudo, vou iniciar a narração desta história, como vocês conhecem, no entanto com o meu cunho. Era uma vez um príncipe com critérios impraticáveis. O nosso herói é um príncipe solteiro, rico, entediado, em suma, um macho tóxico com posses. E como todos os homens solteiros e com posses nas fábulas, está à procura de princesa. Não quer uma princesa qualquer. Quer uma princesa verdadeira. Princesas da Temo estão excluídas à partida. Princesas verdadeiras sim, princesas de pechisbeck não. E por verdadeira entenda-se hipersensível, educada em redoma e com a capacidade para se magoar com uma molécula fora do sítio. A elite não quer ninguém do povo, quer alguém que sofra, sem razão. Este homem de fraco miolo, perdoem-me o comentário, mas eu já vi muita coisa. Basicamente não procura o amor, está à procura de uma candidata ao Guinness, pelo sistema nervoso mais histérico do reino. Uma realizadora com vontade de fazer filmes trambólicos. Avancemos. O teste de compatibilidade mais bizarro da história. Certa noite, durante uma tempestade, é sempre durante uma tempestade, aparece uma rapariga à porta do castelo. Molhada, despenteada, com ar de quem trabalha em Portugal por turnos e tem 6 filhos. Chegou ao portão do castelo e disse: "Sou uma princesa." E claro, o príncipe não acreditou. Os sem-abrigo, a miúdo, alucinam. Ao contrário dos candidatos de LinkedIn, não tinha referências, não havia ninguém disposto a mentir por ela. E eis que entra em cena a chefe do Departamento dos Recursos Humanos, a rainha, a sommelier do pedigree, a sogra fundadora da tortura subtil. A velha matriarca pensa: és princesa? Vamos ver. O corpo revelará se tens uma sensibilidade excêntrico e prepara o teste mais ridículo da literatura, coisa que causou inveja a Hércules com os seus trabalhos. A mim mandaram-me matar, apanhar e esta põe uma ervilha no fundo da cama e em cima empilham 20 colchões. Este é o teste da alienação. Um à parte mais ou menos sério. Quem sente mais, vale mais. O que, bem vistas as coisas, está a preparar a princesa para o seu papel. Como não trabalha, digamos, ficará constantemente nervosa, não aguentará críticas, não suportará barulhos, gritos, ou como os elitistas dizem, berros. Enfim, não consegue lidar com a realidade. E tudo isso são critérios para se aferir se o sangue é verdadeiramente azul. E tudo isto para provar que a princesa tem um sistema sensorial mais avançado do que um povo ativista. Há parte curioso que não vem na história. Nesse dia, dos 20 colchões, 19 pessoas dormiram no chão para que se realizasse esse teste. A partir daí, essas 19 aias nunca mais olharam para a princesa. Outra conclusão, eu tenho lugar de fala, eu vivo na floresta. Nada grita mais alto, linhagem nobre, como não saber viver num mundo onde existe fricção. Vamos para o diagnóstico. A verdadeiramente princesa. Na manhã seguinte, a rapariga aparece de olheiras e mau humor. Queixa-se ter dormido horrivelmente. Diz que algo duro a incomodou a noite toda. Vou repetir. Diz que algo duro a incomodou a noite toda. Não sei se é linguagem cifrada. E que tem o corpo coberto de nodas negras. Caraças! Se calhar a bater com o dedo pequeno num móvel, podia ter ficado tetraplégica.
A rainha, em vez de chamar um conselheiro, um sábio, um psicólogo, ou no mínimo os paramédicos, exclama com alegria: ela sentiu a ervilha! É uma verdadeira princesa. À parte, se até uma ervilha a afeta, imagina um casamento a 20 anos. À parte, para a plebe. Ao que parece, a ervilha é incapaz de impedir a expansão das nódoas negras, se afastadas por 20 colchões da pele. Resumidamente, a princesa não conseguiu dormir em virtude de um pequeno incómodo inexplicável. Resumidamente, esta é a história. Alguém passa por um teste que consiste em dormir em cima de 20 colchões, debaixo dos quais há uma ervilha, essa pessoa não consegue dormir, acorda cheia de nódoas negras e olheiras e, durante a noite, houve um incómodo. Deve ser especial. Que salto de raciocínio, no entanto, acertaste. É especial, minha filha. Um pouco mais sério. A mulher ficou traumatizada por uma noite de insónia. Ela veio não se sabe de onde, ninguém lhe vistoriou a mente nem o corpo, e em vez disso usam um sofrimento requintado dela para validar a sua linhagem. Talvez esta história mereça um comentário mais modesto, menos azedo. Terei eu sangue azul quando não consigo andar na rua, mal se infiltra nos meus sapatos um grão de areia? Mas pensemos na princesa. Não há registro do nome da rapariga, só a dor que sentiu. É a lição mais cruel. A sensibilidade só é celebrada se vier embalada em privilégio. E o príncipe? Uma personagem mais ou menos secundária, um fetichista da mimidor. Sentiste uma mimidor graças à ervilha, quer-te como esposa. Uma lição que fica para os vindores. Se és mulher, a nobreza só será reconhecida se fores tão sensível que não consigas sobreviver a uma leguminosa escondida num tsunami de algodão, colchões ou penas. Isto não é uma fábula. É um episódio piloto da série Príncipe, não sabes onde estás a meter. Vamos ressignificar a história à luz do ativismo. O corpo feminino continua a ser território de verificação. Uma zona franca para testes de controle social. Ao propor tal coisa, podemos afirmar algo sobre a rainha. Ela já não sente nada. Moral da história. Se o príncipe exige que sintas legumes minúsculos para te amar, foge. Segundo ponto. A aristocracia mete-se em pele fina e noites mal dormidas e histeria posta em discurso. Terceiro ponto. A verdadeira princesa, afinal, não é a que luta, resiste ao governo. É a que faz birra por ergonomia. É uma ativista precoce do bem-estar. Esta foi a história. Felizmente eu tenho outros pontos de vista. Recolhi páginas do diário da ervilha. Vamos ler com a empatia que isto merece. Sou a ervilha. Uma esfera verde e perecível, tenra, pré-cozinhada pela expectativa, usada como critério para validar uma princesa. Aspecto que vai contra a minha sensibilidade de protofeminista. Fui colhida sem permissão, separada da minha vagem, da minha comunidade. Podia ter sido sopa, puré de vanguarda, mas não. Fui posta debaixo de 20 colchões. E para quê? Eu fui a ponte para a humilhação dessa mulher. Eu era o átomo da vagem, um ser da minha comunidade com um propósito milenar, encontrar a boca e o estômago que me merecesse. Porra! Fui transformada num dispositivo simbólico, objetificada pela abstração de privilegiados. Não fui escolhida pela minha textura, cor, tamanho, nem tampouco pelo meu sabor. Um grão balofo. Sim. Não passo de um grão balofo, um ponto com conteúdo, um incómodo, parece-me. E daí para a frente a minha autoestima nunca mais foi a mesma. E sabem o que é pior? A princesa nem me viu, sentiu-me, mas nunca me nomeou. Fui invisibilizada pela sensibilidade azul da princesa. Eu que fui criada no campo, humildemente na terra e graças à chuva, tornei-me instrumento de despiste da nobreza. Fui objetificada. Passei de alimento a fetiche. E o que é mais insano, ensinam às mulheres que só serão validadas se forem histericamente quebradiças. Não me esqueci da rainha.
colecionadora de fragilidades, ao que parece, fundadora da primeira sala de tortura subtil. Nada de forcas, patíbulos, guilhotina, carrascos, nada de fogueiras. Basta uma ervilha. Eu fico com a ilusão que sou o soro solidificado da verdade. E a princesa? Vítima, embusteira ou ambas? Nunca me disse um obrigado, a puta. Porém construiu a sua identidade com base na minha existência, abafada e humilde. Não me viu, não me nomeou, graças a mim teve um casamento, um estatuto, uma narrativa, um reino. E eu fiquei ali, um pouco esborrachada. E ninguém nomeia a minha resistência. Aguentei 20 colchões em cima. Sou uma herdeira de Atlas. E atualmente estou onde? Já se esqueceram no final da história. Estou no museu, engaiolada numa vitrine, empalhada em algodão como prova de que o sofrimento, quando bem encenado, vale uma coroa. As várias gerações de mulheres a interiorizar o machismo quando me olham para o que havia de estar guardada. Gostaria de ter conhecido a antiga cama da princesa, provavelmente o objeto mais confortável de sempre. E o que resta de mim? Passo os dias no museu. Já não sou verde, fui fossilizada pela toxicidade do privilégio. Sou o cadáver de uma ideia senil. Sou a recordação de que o valor de alguém pode ser medido como reage à mínima perturbação. Afinal, as entrevistas de emprego são uma burla. Quanto menos soubermos lidar com a pressão, mais facilmente chegaremos ao topo. E percebi que há uma regra absoluta. Só é nobre quem sofre demais por coisas de menos. Caraças. Quem sente demais não pode ser filho de boa gente. Mensagem que eu gostaria de deixar para os vindores esclarecidos. Servir de critério para excluir, para hierarquizar, para distinguir. Serei, provavelmente, dinamitada pelas feministas ulteriores. Lembrem-se, o desconforto que causas nos poderosos não te diminui. Expõe-os. Até um dia, assinado Ervilha. Este foi o ponto de vista da Ervilha, mas eu consegui colecionar algumas páginas que narra a perspectiva do príncipe. Sou o príncipe, o tal, o indeciso, o que procurava a princesa de verdade. E antes que comecem já a julgar, deixem-me esclarecer. Não sou exigente, estou traumatizado. A minha infância foi um laboratório de pânico. Cresci numa torre onde cada gesto era vigiado por 12 criadas e 13 tutores. A minha vida era uma coreografia censurada passo após passo. Aprendi a fazer vénias consoante a importância das pessoas antes de saber ler. Chorei, uma vez, quando tossiram à minha frente. Confundi a tosse com o berro. A partir daí, és sensível, és especial. Um dia vais encontrar alguém como tu e ao mesmo tempo que me limparam um queixo que estava cheio de baba. É ótimo ter lenços humanos. Não me ensinaram a amar, ensinaram-me os labirintos da picuinhice. A minha mãe, a picuinha esmor, sacerdotisa do trauma familiar, disse-me uma vez: uma verdadeira princesa é tipo uma bruxa manhosa. Sente até as coisas que não existem. Conheci mulheres lindas, corajosas, cultas, mas nenhuma reclamava desconforto suficiente. Uma dormia em qualquer lado, inadmissível. Outra não se importou com um vinco no guardanapo, barbárie. Uma terceira até riu-se quando caiu, sacrilégio. Apanhei um dia a ter sentido de humor com uma aia, inaceitável. Não queria uma companheira para a vida. Sim, a tempestade. Nessa noite de tempestade apareceu ela, encharcada, desfigurada pelo tempo. Parecia tudo menos uma princesa. E foi aí que a minha mãe, como um perdigueiro treinado para farejar privilégio, sussurrou: vamos testá-la. Conversar com ela? Escutar a sua história? Saber o nome dela, de onde vem? Não. Testá-la. A tal ervilha debaixo dos 20 colchões? Na nossa classe, a empatia é opcional. Porém, a sensibilidade teatral é obrigatória. De manhã, o verdito acordou e disse: não consigo dormir. Estou toda fodida com nodas negras. Isto não é a versão oficial, mas... eu senti-me apaixonado, não por ela, mas pelo diagnóstico. Validou a narrativa, cumpriu o rito da nobreza, fez da sua fragilidade o meu ideal. A ervilha, de facto, foi o meu cupido. Casei com ela porque confirmou a minha visão do mundo. A nobreza não é ética, nem ação, é reação desproporcional.
Devem estar a perguntar-se como é viver com esta princesa dotada de uma mega sensibilidade. Hoje dormimos em camas separadas. Ela sente dores se um fio de cabelo se enrola no lençol. Vivemos juntos, mas nunca nos tocamos. O amor seria demasiado áspero para ela. O toque, prevejo, havia de equivaler a um trauma de guerra. Vivemos numa redoma almofadada, sem arestas. Quando ela adormece, olho para ela e penso: esta mulher sente tudo. E eu continuo a não sentir nada. E agora o meu ponto de vista, o do lobo aparentemente mau. Eu vi tudo acontecer, era uma noite de tempestade. Adiei o compromisso que eu tinha com os 3 porquinhos, não estava dia para aquilo. E vejo isto, uma rapariga chega ao portão do castelo sozinha, encharcada, sem entourage e sem um cavalo, sem nada, nem ninguém à sua volta, nem um selfie stick. Princesa, indaguei eu. Quando ouvi a rainha a dizer vamos testá-la, subi à árvore. Deixa lá ver o que é que ela vai fazer. Que teste fará a rainha, alguém tão desgraçado? 20 colchões? Uma ervilha? Uma ervilha! Eu comi avós, destruí casas. Mas até isso tinha alguma lógica. Passei a noite inteira a ver a rapariga a dar voltas na cama, sem pregar olho. Gemia, suspirava. Até pensei que sofria como se estivesse deitada sobre pregos. Uma coisa é certa, não tem vocação para faquir. Amigos, isso não é sensibilidade, é uma hérnia na personalidade. Durante anos, chamaram-me mal da fita, que devorava sem piedade, que não respeitava limites, era o símbolo do medo infantil. Nunca me passou pela cabeça avaliar uma mulher pela sua reação a uma leguminosa soterrada em colchões. Nunca construí um sistema de castas baseado em desconforto de luxo. Mastigo o que enfrento. Eles mastigam ideias opressivas e cospem pessoas. De manhã, com olheiras, e de ego inchado ou danificado, consoante as escolas de pensamento, parece que passou por um workshop de faquir e não conseguiu aproveitamento. Eu dormi mal. Também eu, quando durmo fora de casa. E não sou príncipe. E, vejam bem, toda a corte explodiu numa celebração. Ela é uma verdadeira princesa. Dormiu mal. Os pais que ponham os olhos nisto. Essas olheiras significam que o vosso filho é um príncipe. Sejam gratos pelas noites mal dormidas. Dormir mal, eis o critério da linhagem. Vocês sabem aquilo que acontece quando eu durmo mal e chego todo lixado ao trabalho? Nada. Nunca fui promovido. Com azar, sou despedido porque dizem não estás a fazer o que devias fazer. Fui-me embora do castelo. Mas deixa este princípio de reflexão. O mundo dos homens não precisa de monstros. Tem tradições. E com tradições assim, até eu pareço um terapeuta. Se alguém vos submeter a um teste desta índole, fujam. Não é um teste de amor, é um anúncio de recrutamento para o manicômio de elite. Já sabem, se precisarem de mim, estou na floresta a observar. Para lá do uivo, lobo mau, esqueçam, isto não é meditação. Lobo mau, malévolo. Ui, que traquinas, olha o vilão, cuidado, salvem as princesas. Lobo mau.